Meus irmãos, vamos abrir no livro dos Salmos, Salmo de número 8. Salmo de número 8, versos 5 ao 9, nós estamos trabalhando a exposição dos Salmos. Domingo que vem vai ter uma pequena interrupção, porque nós vamos pregar somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura, somente Deus a glória, né? Devido aos 508 anos da Reforma Protestante. E vamos continuar até o final de novembro, expondo Cristo nos Salmos, para que nós aprendamos a ler Cristo no Antigo Testamento. Então hoje nós vamos ler Salmo de número 8, do verso 5 ao 9, a humilhação e a exaltação de Cristo. Assim diz a palavra do Senhor. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. E eu te peço que teu Espírito Santo aplique a mensagem aos nossos corações e que nós possamos ver, Senhor, o Senhor consertando a história por meio de Cristo Jesus, por meio do segundo Adão. Que nós possamos ver que a exaltação e a humilhação de Cristo foram necessárias para a redenção de nós como humanidade, como seres humanos. E que nós possamos glorificar o fato que um dia Cristo reinará de maneira plena e soberana sobre toda a criação. Também oro por mim, Deus, pedindo que tudo que eu falar nesta noite seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci de pedir para os irmãos ficarem de pé na hora, então domingo que vem eu vou ler um trecho mais longo para compensar, para que vocês fiquem mais tempo de pé. Amém? Então, a humilhação e exaltação de Cristo. A Bíblia, na verdade, é Deus consertando a bagunça iniciada na queda. Obrigado, irmão. Toda a história da redenção, o plano da redenção, toda a teodiceia que nós encontramos nas Escrituras, é Deus consertando a queda. É Deus consertando aquilo que entrou no mundo e não deveria ter entrado, que é o pecado, que é a morte, que é o afastamento de Deus. E este salmo em específico é uma ode ao ser humano. É um dos raros salmos onde ele louva um aspecto da criação, e aqui não é a criação dos céus ou da terra. Ele louva aqui o próprio ser humano, no sentido de criação de Deus. Ele fala no verso 4, qual é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visite. Aí então tem um contraste, que ele fala que, embora o ser humano foi feito um pouco menor do que os anjos, Deus o coroaria de glória e de honra. Só que no Novo Testamento, isso é aplicado não à humanidade em geral, mas à pessoa de Jesus Cristo. Talvez na sua tradução, o verso 5, esteja, pois pouco menor o fizeste do que Deus. Porém, todavia, entretanto, o autor de Hebreus, ele, ao citar esse texto, ele usa a expressão anjos. Ali o texto hebraico é Elohim. Elohim pode ser deuses, juízes, Deus, anjos. Então ele está dizendo o seguinte, que ele fez o homem um pouco menor do que os anjos. Mas o Novo Testamento lê esse salmo com referência a Cristo. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 2, versículo 6. Hebreus 2, 6. Diz o seguinte: mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés. E se você observar no verso 5, ele está falando do Filho, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro.
de que falamos. Então o autor de Hebreus, ele olha esse salmo e ele fala, Deus está falando de Cristo. Esse salmo é aplicado a Cristo. Então, este salmo que promete um mundo futuro a Cristo, ele está falando da humilhação de Cristo, da obediência de Cristo e da glória de Cristo. E tanto a humilhação como a obediência de Cristo foram fundamentais para a redenção da humanidade, para a redenção dos homens e mulheres arrependidos. Deus, ele conserta o mundo por meio de Cristo, por meio do segundo Adão. E é isso que o autor de Hebreus está dizendo, e essa interpretação autorizada do Salmo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ao interpretar o Salmo que ele mesmo escreveu, entendeu dessa maneira. Então, voltando a Salmo de número 8, nós vamos ver então o primeiro aspecto, que é a humilhação de Cristo. Pois pouco menor o fizesse do que os anjos. O Filho unigênito seria menor do que os anjos. Isso é interessante, porque o próprio fato de se encarnar, de se tornar ser humano, já era uma, o quê? Humilhação. O Salmo está dizendo que o Filho, de acordo com Hebreus, o Deus encarnado, o Filho unigênito, aquele que tem a mesma essência do Pai, aquele que tem o DNA do Pai, seria feito menor do que os anjos. E temos aqui um paralelo com uma criatura que a tradição, baseada na expressão Hillel, costuma traduzir por Lúcifer. O que Lúcifer queria ser? Maior do que quem? Do que os anjos, igual a Deus. Então, Lúcifer, o diabo, o nome que você quiser dar, né, Satanás, ele queria ser maior do que Deus, maior do que os anjos, igual a Deus. Agora, o Cristo que vai consertar toda a bagunça, ele será então menor do que os anjos. Um queria ser maior do que os anjos, o outro que era maior do que os anjos, se tornou menor do que os anjos. Há um paralelo muito grande entre os dois aqui, e lá em João 14, 28, um texto muito usado pelas testemunhas de Jeová, João 14, 28, diz o seguinte: Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós, se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Só que Jesus também disse, em João 17,3, devolve para a minha glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, em que sentido Jesus Cristo é menor do que o Pai? Ele não é menor do que o Pai ontologicamente, isto é, em sua natureza divina, ele não é menor do que o Pai, porque ele é o próprio Deus, mas em sua humanidade, ele é menor do que o Pai, porque ele é menor do que os anjos. Então, a humilhação começa com um Deus de toda a criação se tornando menor do que a sua criação. Porque lá em Colossenses capítulo 1, vamos abrir, isso tudo levará à redenção dos pecadores arrependidos. Colossenses 1, 16, diz o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. O verso 17, ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Agora note o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo criou os anjos, criou todas as coisas, e ele vem ao mundo um pouco menor do que os anjos. Tanto é que após o seu batismo, ele escuta uma voz dizendo, tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Aí ele é transportado pelo Espírito ao deserto e aparece uma figura a ele, antes um querubim. Ele diz o seguinte, se tu és o Filho de Deus. O que o Senhor Jesus tinha acabado de escutar? Tu és o meu filho amado. Aí vem Satanás e fala, se tu és o Filho de Deus. Note, temos aqui Deus encarnado sendo tentado por uma criatura, perguntando a ele se de fato ele era o Filho de Deus, depois do testemunho do Pai.
porque um pouco menor do que os anjos o fizeste. Então, a humilhação de Cristo, ela começa não na cruz. Nós, que somos influenciados pela paixão de Cristo, né, do Mel Gibson, nós acreditamos que a humilhação começa na semana da paixão. Ela começa no momento em que Maria ficou grávida. Nesse exato momento, que o Deus, a qual o universo não pode conter, foi contido no ventre. Por isso a expressão que muitos não gostam, Theotokos, mãe de Deus, no início não era que ela era rainha do céu, nada disso, é que o que ela portava era Deus, o que estava no ventre dela era Deus. Então, o Salmo diz o seguinte, que o Deus encarnado seria humilhado porque seria menor do que os anjos. E para que ele seja menor do que os anjos, uma coisa teve que acontecer. O Filho unigênito assumiu a natureza humana. De que maneira, então, ele seria menor do que os anjos? Vamos abrir em Filipenses 2, 5 ao 8, que é uma leitura desse salmo, é uma interpretação desse salmo. Filipenses 2, 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, isto é, ele sendo Deus, não era um roubo ele continuar exatamente na sua forma de Deus, porque ele era o quê? Deus, não era uma usurpação dele ser Deus, ele tinha o direito de andar, de caminhar, de agir como Deus, mas ele não se apegou a isso. Versículo 7, mas a si mesmo fez de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Note bem o que diz o texto. O verbo assumiria a forma humana, porém, o verbo não estava roubando nada de Deus se ele continuasse somente com a sua natureza divina, mas ele adiciona em si a natureza humana. E tem uma expressão que eu acho que é do C.S. Lewis, que ele diz o seguinte, Jesus Cristo foi tão humano que só podia ser Deus, né? E é interessante que no mundo onde os homens querem ser deuses, Deus quis ser homem. Isso é bem interessante, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus Cristo não se preocupou com a sua reputação. Imagina só, você é o melhor na sua área, vamos fazer uma comparação, você é o Lewis Hamilton, você se aposentou e você quer ver um GP, um grande prêmio, aí alguém pede a credencial para você. Você fala, que absurdo, eu sou o maior campeão da história desse esporte, como você pede a credencial para mim? Por quê? Porque ele não iria se rebaixar para ter que dar uma credencial, porque naquela área ele é um dos maiores. Aí você vem o Deus Criador, e esse Deus Criador se faz homem, adiciona a humanidade, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, e esse Deus Criador é julgado por pecadores, um pouco menor do que os anjos, porque o homem é um pouco menor do que os anjos. Esse Deus Criador, ele é chicoteado. Esse Deus Criador é mandado calar a boca pelo sumo sacerdote, que em tese é o empregado dele, porque a função do sumo sacerdote é servir a Deus. Então, Caifás era empregado de Jesus, na verdade. Por isso que Filipenses, ao ler a vida de Cristo, e eu tenho certeza que na mente de Paulo, né, isso estava ecoando o Salmo 8, aquele que se fez um pouco menor do que os anjos. E o que significava ser um pouco menor do que os anjos? Não é ser um semideus, como dos mitos, é se tornar verdadeiramente homem. E um homem que não apenas se tornou homem, mas ele tomou a forma de servo. Spurgeon diz o seguinte: eu não ousaria usar uma coroa de ouro na mesma terra em que o meu Senhor usou uma coroa de espinho. Eu não ousaria fazer isso. Ele poderia, como Deus encarnado, ter nascido no mais belo palácio de todos. Aliás, era isso que os judeus esperavam. Como que o Messias, o descendente de Davi, vai chegar? Vai chegar poderoso, pomposo. Ele nasce numa manjedoura, cercado de animais, cercado de
a pobreza, ele não conseguiu nem vaga no hotel. Nem vaga ele conseguiu. E Deus sabia que não teria vaga. Por quê? Fez a si mesmo de nenhuma reputação. Eu imagino a cena no céu, os anjos, né, vendo aquilo, os anjos não são oniscientes, e vendo ele nascer onde nasceu, não ter vaga para ele nascer, os anjos, meu Deus, eles não sabem quem está ali não, né? Vai dar problema isso daí. Por quê? Porque o Filho unigênito assumiu a natureza humana. E por que ele fez isso? Quando houve a queda, e por isso que eu digo que a Bíblia é Deus consertando aquilo que deu errado, aquilo que nós estragamos, quando houve a queda, o homem caiu. Mas o que quer dizer o homem caiu? Tem uma doutrina chamada depravação total, que ela é bíblica. Calvinistas, não calvinistas, arminianos concordam com isso. Quem discorda disso é pelagiano, ou semi-pelagiano. O que ela quer dizer? Que todo aspecto do ser humano foi manchado. Por exemplo, o ser humano é inteligente? É, mas ele pode fazer a bomba atômica. Manchado pelo pecado. O ser humano é criativo para fazer música? É, mas pode criar letras promíscuas. O ser humano, ele tem emoções como a voluntariedade, como ajuda ao próximo, como a misericórdia. A gente vê uma catástrofe, vê o povo se unindo, fala, nossa, que coisa linda. Mas é o mesmo ser humano que mata o seu semelhante. Então, cada aspecto do nosso ser foi manchado pelo pecado. As nossas emoções, a nossa criatividade, a nossa espiritualidade, tudo foi manchado pelo pecado. O nosso corpo caiu na queda. Nós ficamos doentes. A nossa alma caiu na queda. A nossa razão caiu na queda. E Cristo, quando vem, ele assume então um corpo humano, uma alma humana, uma mente racional. Ele assume isto. Ele não é apenas Deus utilizando um avatar. Ele é Deus que assumiu a sua humanidade. Assumiu ser homem, completamente homem. Uma alma racional, uma alma humana, um corpo humano e uma vontade humana. João Crisóstomo fala o seguinte: o que ele não assumiu, ele não redimiu. Quer dizer, Gregório Nazianzo fala isso. O que ele não assumiu, ele não redimiu. Então ele assumiu toda a natureza humana, mas sem pecado, para redimir a sua alma, mas para redimir o seu corpo, mas para redimir a sua vontade, para redimir a sua criatividade, para redimir as suas emoções. Ele assume tudo o que é do homem nele. E a gente vê que ele tem uma vontade humana. Lucas 22, 42. Então, quando ele se faz homem, não é que ele possuiu um corpo humano. Isso seria docetismo, uma heresia. Lucas 22, 42. Deixa eu abrir aqui. Diz o seguinte: dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas... E aqui é o que nós chamamos de mistério. Jesus Cristo, uma única pessoa, tem duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. E a sua natureza humana tem uma vontade humana. E nessa vontade humana, como todo homem, ninguém fala, que tempo bom para ser crucificado. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Ele ficou apavorado e aterrorizado em sua natureza humana, na sua vontade humana, com a cruz. Então Cristo assumiu uma vontade humana. Entenda uma coisa, Cristo, quando foi tentado, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, isto é, ele não utilizou de seus atributos e glória divina. Ele não fez isso. Ele venceu como um ser humano. Ele dependia do Pai, ele orava ao Pai, ele pedia ao Pai. Não porque ele não poderia fazê-lo sem o Pai, ele poderia, como Deus que é, dar uma ordem e as coisas aconteceriam. Mas ele decidiu, ao assumir a humanidade, vou fazer as coisas como um homem faria. Então eu preciso fazer um milagre, eu vou orar ao Pai. Eu preciso pedir sabedoria para escolher os discípulos, eu vou orar ao Pai. E eu não vou usar sempre a minha onisciência. Por isso que ele se surpreendia com a fé das pessoas. Por isso que ele fala, o dia e a hora não compete a mim, nem ao Filho, sabe? Mas somente o Pai. Porque em sua humanidade, ele era limitado, não em sua divindade. Então entenda que a humilhação de Cristo não é só vir aqui. É você ser o super-homem e não poder usar seus poderes.
É você ser o Usain Bolt e correr 100 metros com a perna amarrada. Foi isso que ele fez. Mas ele venceu. Então, quando fala um pouco menor do que os anjos, entenda uma coisa: a distância de Deus para os anjos é... E a distância dos anjos para os homens também é grande. Então, o Criador do universo, para que redimisse a natureza humana, assumiu a natureza humana. Toda a natureza humana. Para que toda a natureza humana fosse redimida. Para que um dia as suas emoções sejam redimidas no novo céu e na nova terra. Para que um dia o seu corpo não tenha nenhuma mancha do pecado e da fraqueza. Porque nós temos. Para que um dia você tivesse um corpo glorificado. Ele recapitula a história humana. Era assim que a igreja primitiva lia a vida de Cristo. Uma recapitulação de toda a história humana. E assumindo a natureza humana, ele então deve alguma coisa. Porque a natureza humana deve obediência ao Pai. Por isso que ele fala: não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Vamos ver novamente Salmo e continuar a pensar no que isso significa. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos. Entenda uma coisa: os anjos têm obrigação de obedecer o Pai? Sim. Teve uns anjos que não obedeceram e se deram mal, né? Não foi muito bem para eles. Logo, em sua natureza humana, Cristo tem a obrigação de obedecer o Pai. E a gente vai ver algo maravilhoso em Hebreus capítulo 5. Versículos 8 e 9. Aqui tem um contraste. Não, eu sou crente de muito tempo, tenho nada para aprender. Olha só o que diz o texto. Ainda que era o quê? Filho. Aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O texto está dizendo algo maravilhoso. Em sua humanidade, Jesus Cristo foi aperfeiçoado. Ele aprendeu. Ele aprendeu a obedecer. Para que então, no futuro, toda a humanidade redimida, os que creem, obviamente, os que não creem não, mas toda a humanidade redimida, pudesse obedecer. Para que você pudesse obedecer no céu perfeitamente ao Senhor, Cristo teve que vir aqui, assumir a humanidade e ele obedecer perfeitamente ao Senhor. Estava tudo bagunçado. Estava tudo errado. Então ele vem e ele aprende a obedecer. Ele aprendeu a obediência por meio daquilo que ele padeceu. E assim, você ser obediente a Deus, aceitar as adversidades, não é fácil, mas não é impossível. Mas imagina se você tivesse o poder, com uma única frase, de destruir o Império Romano. Não, Pilatos, acabou. Acabei de matar o César. Como? Daqui. Falei, morreu, acabou. Ele poderia fazer isso. Mas ele aprende a obediência. Ele não murmura. Ele não reclama. Tendo o poder em sua divindade para acabar com qualquer problema. Note uma coisa, quando os soldados do templo e de Roma vão com Judas pegar Jesus, prender Jesus, ele fala, quem é Jesus? Jesus fala, ego eimi, eu sou. Sabe o que acontece com aqueles soldados? Eles caem no chão. Só com a frase, eu sou, ego eimi, que é a mesma frase utilizada por Deus em Gênesis 3, em Êxodo 3, 15 e 16. Eles caem no chão. E aqui Cristo, então, ele aprende a obedecer, tendo todo o poder para não cumprir nada. Porque ele não era obrigado a cumprir nada. Para quê? Para que ele, sendo consumado, aperfeiçoado, completamente qualificado, ele fosse a causa de eterna salvação. Se você é salvo também pela obediência de Cristo. É que a gente tem uma questão que a obra da cruz nos salvou. Mas se na vida de Cristo ele não tivesse uma obediência perfeita, o sacrifício não seria válido. Porque ele tinha que cumprir a lei. E ele cumpriu de maneira perfeita, ele cumpriu como homem. Ele não teve ajuda. Ele não, agora eu vou usar aqui meus poderes e cumprir a lei. Ele não fez isso. Não é que ele perdeu os poderes. Se alguém falar que Cristo perde os seus atributos divinos, isso é heresia. Deus não pode deixar de ser Deus, obviamente.
Ele apenas não utilizou de suas prerrogativas divinas. Então Cristo aqui, ele em sua natureza humana devia obediência ao Pai, e ele obedece ao Pai perfeitamente. E por quê? Lá em Gênesis, tem aquilo que nós chamamos de pacto de obras. O Spurgeon estava certo, falando que o entendimento central do Evangelho se baseia no pacto de obras, da graça e da redenção. Deus faz um pacto com Adão. Um pacto muito simples de cumprir. Adão, está vendo esse terreninho aqui, esse jardim? A gente lê jardim e acha que é o bicão, né? Tipo, é do tamanho do Iraque. Você pode comer de tudo, querido. Então imagina um jardim do tamanho do Iraque. O que a mulher estava fazendo lá da árvore que vem a serpente? Não sei, né? Você imagina do tamanho do Iraque o negócio. Você pode comer de tudo. Uma natureza não caída. Uma natureza perfeita. Você imagina o tamanho dos frutos, né? Imagina, depois que houve a queda, Deus falou, acho que eu vou colocar semente na melancia, né? Imagina o tamanho dos frutos, uma coisa maravilhosa. E Deus dá uma ordem. A árvore do conhecimento do bem e do mal você não come, mas já tinha a árvore da vida eterna, não sei porque não foram lá. O que quer dizer isso? A árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma árvore que, ao comer, ele estaria dizendo que ele definiria o que era bem e o que é mal. Agora eu conheço, eu defino o que é bem e o que é mal. É a árvore da independência de Deus. Nós definimos o que é bem e o que é mal. Nós dizemos o que é bem e o que é mal. Não Deus alheio a Deus. Por isso que a serpente fala, se vocês comerem, vocês serão como deuses. Aí o que Deus fez? Se fez homem. Entendem o paralelo? Então havia um pacto ali. Se você não comer, Adão, você cumpriu o pacto. Se você comer, você quebrou o pacto. Adão fez o quê? Comeu. Vamos abrir em Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Diz o seguinte. E aqui para alguns irmãos, porventura, tiver algum irmão evolucionista, você tem um problemão. Porque se não houve Adão, não houve queda. Se não houve queda, não tem redenção. Se não tem redenção, não tem salvação. E Jesus Cristo não serviu de nada. Então, Adão tem que existir. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque temos uma natureza corrompida, todos pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Nós somos a árvore, o pecado em nós, ele faz com que pecamos. E nós, então, herdamos essa morte com Adão. Versículo 19. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela o quê? Obediência de muitos serão feitos justos. Qual é o paralelo aqui? O primeiro Adão, ele caiu. Ele quebrou o pacto das obras. Então Deus, ele coloca um segundo Adão. Um último Adão. Que vai viver as experiências de Adão. Adão foi tentado? Cristo foi tentado. Israel ficou no deserto quanto tempo? Cristo ficou no deserto quanto tempo? Então, Jesus, ele vai recapitular toda a história da redenção. Ele vai recapitular tudo o que ocorreu. Ele é tentado por Satanás no deserto. Adão é tentado, em primeiro lugar, com a comida. Aqui tem pão. Adão é tentado com a soberba da vida. Você será como Deus. Lança-te daqui, que vão te aplaudir. Porque Deus não vai deixar que você morra. Então, uma recapitulação perfeita entre a tentação de Adão e a tentação de Cristo. Porque Jesus é Adão. Ali em 1 Coríntios 15. Então, Deus o Filho, ao se encarnar, ele vai recapitular a história humana. Ele vai se fazer um pouco menor do que os anjos, ele será o nosso Adão. 1 Coríntios 15, versículo 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente.
O último Adão em espírito vivificante. O primeiro Adão era apenas uma alma que vivia. O segundo Adão é um espírito vivificante. Isto é, o que nele está nos dá vida. Versículo 47. O primeiro homem da terra é, o segundo homem, o Senhor é do céu. Então note o paralelo, e isso que a gente tem que entender. Por que Cristo se tornou menor do que os anjos? Por que ele se encarnou? Ele se encarnou porque ele tinha que recapitular a história humana. Ele tinha que cumprir o pacto de obras no nosso lugar. Ele tinha que obedecer no nosso lugar. A lei tinha que ser satisfeita. Então Cristo vem e obedece ao Senhor. Por isso que ele se fez um pouco menor do que os anjos. Porque aquilo que Deus criou tem que ser consertado. Tem que ser arrumado. E você está em duas pessoas. Uma das duas você está. Ou você está no primeiro Adão, ou você está no segundo Adão. Ou você está em um ou está em outro. Ou o primeiro Adão é teu representante. Não é representante muito bom, convenhamos. Hoje não é muito bom. Foi o melhor possível na época, mas ele caiu. Ou você está no segundo Adão. Como é que você se identifica com o primeiro Adão? É muito difícil, é só pecar. Quando você peca, você está dizendo o seguinte: eu estou igualzinho a ele. Como é que se identifica com o segundo Adão? Crendo no segundo Adão. Confiando no sacrifício do segundo Adão, na pessoa do segundo Adão. Então, como ele se encarnou, ele deve então obediência, e ele obedece à lei de maneira perfeita. E Cristo cumpre o pacto das obras, para que ele receba então a glória de Cristo. Voltando para o Salmo, versículo 5 em diante. Salmo número 8, versículo 5. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Imagina, irmãos, se Adão não tivesse caído. Quem seria coroado de glória e de honra? Quem dominaria todas as coisas? Foi dado a Adão isso. Seriam os seres humanos. Só que nós caímos. Nós erramos. Então, é prometido então a Cristo honra. A obediência de Cristo traz glória e honra a Cristo. A gente leu a primeira parte de Filipenses 2, 5 a 8. A gente leu aquela primeira parte. Mas aqui o texto fala que ele, esse ser, Jesus, que seria menor do que os anjos, mas ele receberia glória e de honra. Ele seria coroado. Vamos agora abrir em Filipenses novamente, capítulo 2, versículos 9 ao 11. Então, Cristo vem, se faz menor do que os anjos, se torna homem, um homem perfeito, ele cumpre a lei de Deus, ele é o segundo Adão, ele nos representa, ele recapitula a história da humanidade, porque ele nasce sem pecado como Adão, né? Ele nasce sem pecado como Adão, ele é tentado no deserto, ele passa 40 dias no deserto, como Israel, e ao contrário de Israel, ele não adora um falso Deus no deserto, ele continua só servindo ao Senhor no deserto. Ele passa 3 dias e 3 noites na contagem judaica, não na nossa contagem, no seio da terra como Jonas. E ao terceiro dia ele ressuscita. E você for pegar o Antigo Testamento, várias vezes aparece a expressão e ao terceiro dia, e ao terceiro dia, e ao terceiro dia. Ele recapitula toda a história da salvação. Ele faz isso. E por isso que eu falo, se você lê o Antigo Testamento com uma visão cristocêntrica, você fica maravilhado. Fala, se esse negócio é invenção, o cara é melhor que o Shakespeare, que o Tolkien, tudo junto. Porque é maravilhoso. É tremendo. Ali em Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 8. O versículo 8 termina com morte de cruz. Ele foi feito um pouco menor do que os anjos, nisso ele morreu, para que fosse coroado de glória e honra. Agora, o que fala o verso 9 de Filipenses 2? Por isso, em razão disso, já que ele se fez homem, já que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, já que ele fez a si mesmo de nenhuma reputação, já que ele foi obediente até a morte de cruz, por isso, também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Aqui nós temos o que nós chamamos de o pacto da redenção. Já li aqui alguns trechos em outros domingos sobre isso, só vou recapitular. Deus, quando intentou na eternidade, aqui eu estou usando uma linguagem humana, uma linguagem de acomodação, criar o homem, Deus sabia que ia dar ruim, correto? Sabia. Então, Deus tem um diálogo consigo mesmo, o livro de Hebreus mostra isso. É o seguinte, você vai, eu vou te preparar um corpo, e Cristo fala, corpo me preparaste, estou aqui para fazer a tua vontade, ó Deus, porque sacrifícios e ofertas e sangue de touros e bodes tu não queres. Então, Deus o Pai, ele decide o seguinte, que Deus o Filho, o Logos, o Verbo, ele iria encarnar, ele iria sofrer, ele seria humilhado pela encarnação propriamente dita, e iria receber a sua ira, e como recompensa, Deus o Filho, no pacto da redenção, que é na eternidade, receberia então o nome que está sobre todo nome, receberia então glória e honra, e receberia o mundo vindouro. Isso foi o que nós chamamos de pacto da redenção. O Pai combinou com o Filho, e o Espírito Santo estava lá entre eles, obviamente concordando com tudo. Isso nos mostra o seguinte, que esta obediência trouxe glória e honra a Jesus. E mais do que isso, esta glória que será dada a Jesus, recuperou o domínio para o homem. Versículos 6 a 8 de Salmos. Note bem, verso 6 de Salmos 8. Fazes com que ele tenha o quê? Domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés. Aí vem Jesus e fala, foi-me dado todo o poder aonde? No céu e na terra. Isto daqui não é cumprido no primeiro Adão, é cumprido no segundo Adão. Então Deus dá todo o domínio, dá todo o poder a este que se fez um pouco menor do que os anjos. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Nós não conhecemos nem 10% dos mares. Mas Deus o Pai dará a Deus o Filho, que se fez um pouco menor do que os anjos, todo o domínio. O domínio perdido pela quebra do pacto das obras será restaurado em Cristo. Ali em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, temos um dos objetivos para que nós fomos criados. Gênesis 1, 26 ao 28, diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Só um parênteses aqui. Eu quando leio esse texto e vou para o Gênesis 3, eu falo, a serpente prometeu para o homem o que o homem já tinha. E o homem perdeu. É mentiroso mesmo, né? É o pai da mentira. Eu estou te vendendo esse relógio, mas eu já tenho, mas se você comprar de mim, você vai ter. Aí você compra e você perde o relógio. Foi isso que aconteceu. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai-vos e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. É a mesma coisa que está nos Salmos. Agora, nós como seres humanos, nós dominamos perfeitamente a natureza? Não. Às vezes nós somos como um vírus, né? Alien, a série de filmes Alien, a gente vem, muda o ambiente e depois destrói ele muitas vezes. Nós não conseguimos dominar como deveríamos. Somos mordomos da terra. Foi-nos dada a terra. E a terra se tornou maldita por nossa causa e ela se tornou hostil. Só que Deus disse que no segundo Adão, esse domínio perdido seria recuperado. É prometido que no pacto da redenção, o que foi perdido pelo homem seria recuperado. Por isso que em 1 Coríntios 15, vamos abrir, versículo 27. 1 Coríntios 15, 27. Irmãos, a redenção não é só, você vai ser salvo, você vai morrer
e vai ficar no céu em cima de uma nuvem tocando harpa. Não é isso. É Deus consertando a história. É Deus trabalhando incansavelmente para consertar a história da humanidade. 1 Coríntios 15, 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Isto é, o pai não está sujeito ao filho, obviamente, mas todas as coisas seriam sujeitas. E a gente começa a entender isso, do que ele está dizendo, quando a gente lê Atos, capítulo 3, versículos 20 e 21. Porque é uma promessa que Cristo iria dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre as águas, sobre os bois, sobre as ovelhas. Logo, irmãos, não é para ficar tocando harpinha no céu. Não é para isso. Ali em Atos 3, versículo 20 e 21, diz o seguinte, o verso 19 fala do arrependimento, né? Agora o verso 20. E ele envie a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, a qual convém que o céu contenha até os tempos do quê? Da aniquilação, da destruição, Deus está consertando o que Ele criou no Éden. Se eu estivesse em uma Assembleia de Deus, cadeiras estariam voando. Estou numa igreja batista. Deus está consertando. Satanás não venceu. Muito longe disso. Aliás, o Éden vai parecer uma maquete quando Deus terminar de fazer a sua obra. Porque você imagina, para fazer esse mundo maravilhoso, levou 6 dias, já está um tempinho já, que ele está trabalhando, você imagina o que vai ser, né? Já está um tempinho. A restauração de todas as coisas, de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Deus está dizendo, eu vou restaurar, e toda a linguagem bíblica é essa, eu vou restaurar a criação, eu vou restaurar o homem, eu vou restaurar Israel, eu vou restaurar, eu vou restaurar, eu vou restaurar. Aqui é uma promessa que o Senhor Jesus Cristo, o homem perfeito, vai governar novo céu e nova terra, a nova criação. E a primícia disso, a prova disso, é que você é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Você é um brindezinho, você é uma gotinha do que Deus vai fazer. Que Ele já te ressuscitou espiritualmente. Você estava morto, Ele não te aniquilou, Ele ressuscitou você. Ele vai ressuscitar toda esta criação. Ele vai restaurar toda essa criação. Os peixes do céu, os peixes da água, melhor dizendo, não do céu, se vê peixe voando, fuja. É mutante, é Chernobyl. As aves do céu, né, toda a criação será restaurada por Ele. O Cristo que se humilhou, tomando a natureza humana, as nossas limitações, será exaltado. E a humanidade será exaltada com Ele. E quando eu leio a história da igreja, eu vejo, por exemplo, que nós perdemos de vista esse aspecto dessa recapitulação de Cristo. Nos tornamos tão egoístas que a salvação é individual, então o que importa é eu lá no céu, tocando harpa com Cristo, está bom. Isso é tão pouco. Isso parece, sabe o quê? Eu sei que os irmãos são crentes e não viram. Já viram a Viagem, a novela? Eu sei que vocês não viram a Viagem, a novela, ninguém aqui conhece o Alexandre. Sabe, o Antônio Fagundes lá naquela graminha, andando lá e para cá. Gente, essa não é a visão cristã de céu. Essa não é a visão cristã daquilo que Deus nos prometeu. É algo muito maior. É a restauração de tudo. Onde o Éden vai parecer uma maquete de colégio. Uma maquete de primário. E quando eu leio a história da igreja, eu vejo Justino Marte, no século II, tendo a mesma interpretação. Irineu de Leão, no século II. Tertuliano, no século II. Cipriano, Atanásio e tantos e tantos e tantos outros, né? E eu quero, para encerrar, que vocês abram em Apocalipse 22, 2. E temos aqui, como diria a geração moderna, um easter egg. O que é um easter egg? É um negocinho que o olho treinado vai perceber. Um easter egg. Estou falando aqui da Nova Jerusalém,
Diz o seguinte: no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seus frutos de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Irmãos, o que te lembra uma árvore? Estava onde a árvore? No Éden. No Éden tinha rio? Tinha rio. Tinha rio. E aqui é uma árvore que dá vida, que cura. Tinha uma árvore da vida no Éden? Tinha. O que Deus está dizendo? Eu vou restaurar tudo. Eu vou restaurar todas as coisas. Por que essa árvore produz 12 frutos? Imagina, o pessoal pega isso literalmente, imagina a fila de bilhões de pessoas esperando para comer o fruto, um por mês. Ia demorar uma eternidade mesmo. Por que é 12 frutos, um fruto por mês? De mês em mês. Não tem tempo em que a árvore não seja frutífera. Ela é frutífera todo o tempo. Por que 12 frutos? São quantos apóstolos? São quantas tribos? São quantas colunas em Jerusalém? 12 apóstolos. São quantas portas? 12 tribos. São quantos anciões? 24. Quanto é que é 12 mais 12? O povo de Deus vai se alimentar continuamente desse rio e dessa árvore. Deus, Ele está dizendo, no início tem uma árvore, um jardim, e geralmente na praça tem um jardim, tem uma árvore, tem um jardim, tem rio. Satanás vem e ele bagunça a história, e Deus começa então a consertar a história. Aí ele vai chegar no fim da história. É isso que Salmo está dizendo. Agora você tem que ler Salmo 8 à luz do Novo Testamento, para entender qual era a esperança da igreja. A esperança da igreja nunca foi: eu vou ser salvo, vou para o céu, vou ficar tocando harpa. Nunca foi. A igreja tinha esperança de ver todos os reinos terrenos derrubados, não por força militar, mas pela vinda do Senhor. E na vinda do Senhor, Ele instaurar novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Ele usa toda essa linguagem do Antigo Testamento e diz: aquilo que deu errado, aquilo que foi bagunçado, eu vou consertar. Isso é o objetivo do Evangelho: consertar todas as coisas que o homem estragou, mas sem a aniquilação do homem, mas a restauração do homem. Se os irmãos de José querem pegar José, colocar em um buraco, vender como escravo, Deus, do intento maligno dos irmãos de José, tinha um intento bom. A queda tinha um intento maligno. Deus pega esse intento maligno, e Deus é muito mais inteligente que Satanás. Satanás é um carrapato tentando mover o Everest. E Deus transforma a queda em um processo que será maior do que o Éden. Porque Deus vai restaurar tudo. Esse é aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos. E o texto fala: e de glória e de honra o coroaste. Faze com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. E eu termino aqui mostrando como Deus enganou a morte. O salário do pecado é o quê? A morte. Então quem pecou tem que morrer. Jesus pecou? A morte, ao matar Jesus, perdeu o direito de ter a gente. Que agora Ele pode nos resgatar da morte, pode nos ressuscitar, porque é Deus consertando até mesmo a morte. É isso que Deus nos promete. Vamos ficar em pé, vamos orar, e após isso haverá um especial do irmão Ricardo e da irmã Raquel, se não me engano. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo teu grandioso plano. Ó, quão insondáveis são os teus caminhos e teus juízos. Ó Senhor, que sabedoria do Senhor. Deus, Satanás não sabia onde estava se metendo quando tentou atrapalhar a tua criação, pois o Senhor consertará tudo e ficará tudo muito, muito, muito melhor. Deus, te louvamos, porque toda a criação será redimida
por meio da cruz do Calvário. Porque Cristo será coroado de glória e honra. Ele já reina hoje, mas consumará o seu reinado na sua vinda. E nós queremos, Senhor, um dia estar em Nova Jerusalém, naquela praça, diante daquela árvore e daquele rio, onde não haverá templo, pois o Cordeiro será o seu templo. Nós, Senhor, como tua noiva, Senhor, nós esperamos ansiosamente estas bodas, que não vão durar 1 ano, 2 anos, 7 anos, durarão uma eternidade, Senhor. Eu também oro, Senhor, se porventura alguém aqui que está no primeiro Adão, que ainda não te recebeu como Salvador e Senhor da sua vida, que o teu Espírito Santo aplique a mensagem e ele venha se render e entrar nessa história redentiva maravilhosa que culminará em um universo glorificado. E a tua igreja possa ser consolada, sabendo que a nossa esperança não está aqui, está nos céus, onde habita justiça. E um dia nós receberemos estas coisas. Por isso, Senhor, as aflições que nós passamos nesse mundo não são para comparar com a glória que será revelada. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.